Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto, né? Sempre feliz de estar com vocês aí, com o nosso amigo Daniel, que inclusive vai falar um pouco sobre o tema da aula. Daniel, é com você. Fala pessoal, tudo bom? Eu também tortinho aqui. A aula de hoje vai ser sobre diferenças regionais brasileiras. Diferenças sociais, culturais, econômicas. É isso aí, professor. É isso aí. Então, alunos, foca na aula, silêncio agora. Larga um pouquinho essa internet aí e vai estudar, tá? Daqui a pouco a gente conversa, hein? Vai lá, solta o VT, professor. É com você, hein? Então, alunos, nós sabemos que o Brasil é um país muito extenso, né? E nós temos várias regiões, tanto é que a formação mais conhecida é aquela, né, que divide em 5, região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? E aí nós vamos ver agora no primeiro slide algumas diferenças. Nós temos aí as diferenças culturais, né, que é mais que a gente conhece bastante, pois cada região tem culturas específicas dentro de cada estado, às vezes tem culturas diferenciadas. Por exemplo, você pega o Nordeste, a cultura da Bahia, exemplo, não é idêntica à cultura do Recife. Tem algumas coisas parecidas, mas tem suas distinções também. Vamos ver, também tem as questões econômicas, né? As regiões do Brasil são muito diferentes nas suas dinâmicas econômicas, né? Algumas são voltadas mais para o turismo, outras têm um viés mais industrial, outras financeiro. A gente vai ver um pouquinho sobre isso também. E também temos as questões sociais, né? Que as desigualdades regionais trazem também desigualdades sociais, né? Então a gente vê algumas áreas, por exemplo, com um processo maior, por exemplo, de favelização, menos acesso aos bens de consumo e a bens básicos, né? Como questão de saúde, educação. Então, que é interessante nós vermos como a questão, por exemplo, do poder de compra, de acesso à saúde, educação, aos bens de consumo, elas são muito diferentes de região para região, ok? Então a gente pode observar que o potencial de consumo, né, aí está mais ou menos pegando mais ou menos 22 anos, então a gente vai de 95 a 2017. E você pode perceber que a região sudeste, ali em azul escuro, ela praticamente ela é responsável por metade do consumo de todo o Brasil, né? O norte ele fica bem atrás e o sul e o nordeste tem um consumo mais ou menos equivalente. Só que tem uma coisa interessante sobre isso. Apesar de, por exemplo, como foi visto ali no slide, que a região nordeste tem um padrão de consumo parecido em termos de número, né, em porcentagem, à região sul, é importante a gente falar que a região nordeste ela é bem complexa, porque dentro da sua própria região existem algumas sub-regiões que também têm muitas diferenças socioeconômicas. Mas como assim? É simples, alunos. Por exemplo, o padrão de consumo, por exemplo, de quem mora no litoral, por exemplo, do Nordeste, não é igual a quem mora mais no interior, por exemplo, no sertão, né? Porque tem vários fatores, né, que são os custos de vida, que eles impactam, né, tanto na questão econômica como social também. Vamos ver esse próximo slide, só para dar uma ilustrada. Aí são alguns exemplos, né, da nossa vida cotidiana. Então aí tem os gastos, né, de luz, gasolina, para quem tem carro, tem também, hoje em dia, consumo com aplicativos de transporte também, né? É um gasto alto também para algumas pessoas, água, esgoto e por aí vai. Então, a gente pode perceber que o custo de vida de algumas regiões são muito diferentes de outras. Isso impacta bastante na questão da qualidade de vida. Por quê? Mesmo que você mora em uma área que tem mais acesso, né, à educação, aos bens, por exemplo, de consumo, se o custo de vida nessa região for muito alta, acontece que a boa parte da população dessa área acaba tendo que migrar para áreas mais periféricas, né, com menos condições adequadas para a sua vida. Então, eu vou mostrar aqui para vocês com
em relação a esse negócio de padrão de consumo, custo de vida, mais um mapinha. Aí é o poder de compra de uma nota de R$100 em cada estado do Brasil. E o curioso, se você observar, tirando aquele pontinho vermelho ali, próximo ao centro, que é o Distrito Federal, que a princípio, né, é a área mais cara do Brasil, em seguida nós temos o estado do Rio, né, que aparentemente é o estado mais caro, né, onde com R$100 você compra aproximadamente 83. Então, você pode perceber, por exemplo, que em áreas mais para o interior do Nordeste, o custo de vida, aparentemente, ele é menor. Porém, você tem que analisar o seguinte, as condições de vida e acesso a alguns bens básicos, como, por exemplo, saneamento básico. Então, vale a pena morar em áreas mais afastadas, em regiões mais afastadas, em que o custo de vida de alguns elementos são mais baratos, porém, você vai ter muita dificuldade com outros elementos como transporte, acesso à saúde, educação, ou você morar próximo a regiões com mais acesso a essas coisas, porém com custo de vida muito alta e que acaba com que muitas pessoas acabem procurando áreas mais afastadas, distantes das áreas centrais que têm acesso a essas coisas. É uma coisa para você se questionar, ok? E uma coisa que é interessante de nós explicarmos é o seguinte, uma das causas desse processo de desigualdade regional no nosso país é o processo de ocupação, de formação do nosso território também. Mas como assim, professor? Simples. É interessante nós observarmos que desde o início do processo de colonização do Brasil, praticamente apenas a faixa litorânea é que foi ocupada. Mas como assim? A gente vai ver no próximo slide para ajudar na explicação. Vamos lá? Estamos aí. Esse mapa aí é da concentração populacional do território do Brasil, que a gente pode perceber que boa parte da nossa população se concentra no litoral. Isso é um processo histórico já bem antigo. Com isso, né, as principais atividades econômicas, industriais e de bens e de serviços se concentram no litoral, e isso se agravou ainda mais a partir da década mais ou menos de 30, nós tivemos um processo de concentração industrial na região sudeste. E no próximo slide aqui a gente vai ver a consequência. Temos aí renda per capita, né, que é a produção de riqueza total dividida pela população de um país, de um estado, de uma região. Então a gente pode perceber, por exemplo, que na região sudeste, sobretudo Rio e São Paulo, a renda per capita é maior. Lembrando que esses dados aí são dados do censo de 2010, né? Ainda não temos, sim, ainda não tem dados mais atualizados, sim, com relação a pós 2020. Assim que tiver, a gente atualiza. Porém, você pode perceber que onde a renda per capita é mais baixa é no interior da região nordeste, aquela faixa ali que é em branco. E no mapa ali à direita temos os bolsões de pobreza. E olha que interessante, apesar de boa parte desses bolsões se encontrarem na região nordeste, no interior, ali no sertão, temos também no litoral, temos ali também no estado do Rio e no norte ali de Minas. E devido a essa complexidade das dinâmicas regionais do Brasil, existem outras formas de você regionalizar o país, além daquela tradicional feita pelo IBGE, né, que são as 5 regiões. A gente vai ver agora um pouquinho de uma outra visão que explica o Brasil sobre outros aspectos. Vamos lá? Temos aí a divisão geoeconômica, né? Temos ali a primeira ali em verde, que é a região geoeconômica da Amazônia, que pega ali quase toda a região norte, excetuando-se ali o extremo sul do estado do Tocantins. Apesar dessa ser a maior área, né, em extensão territorial, ela possui o menor quantitativo populacional do Brasil. A 2 ali em vermelha é a Centro-Sul, que pega o sudeste, né,
com exceção ali do extremo norte de Minas, e pega a região sul e um pouquinho ali do centro-oeste. Essa área aí possui o maior quantitativo populacional e uma economia mais dinâmica, né, com agronegócio, turismo, indústrias também. E por fim temos ali a Nordeste, que pega quase toda a região do Nordeste e o extremo norte de Minas, que apesar de estar na região Sudeste, tem características mais próximas ao Nordeste, em termos de economia e clima. Com isso, nós temos alguns problemas, né, de acesso a alguns bens importantes, como educação e saúde, como ocorreu, por exemplo, na época da pandemia em Manaus, com a falta de oxigênio hospitalar. Vamos ao próximo slide. Então, temos esse problema, aí fica a pergunta, será que em áreas mais centrais, como Rio e São Paulo, esse problema poderia ocorrer, né? Também é importante nós falarmos que a questão da Covid ajudou bastante a agravar essa questão dos problemas econômicos, né? E o aumento das desigualdades nas regiões. Um fator que seria importante falar é a importância do investimento na educação, que ainda é um problema em nosso país. Existem regiões mais afastadas que o índice de analfabetismo ainda é bastante alto. Então, vamos ver agora alguns fatores que podem ajudar a diminuir esses problemas. Temos aí maior acesso à educação, uma educação de qualidade. Não basta somente você ter acesso à escola, você tem que ter acesso a uma escola com um ambiente, os equipamentos, condições necessárias para um melhor aprendizado. Também políticas públicas voltadas para o aumento do emprego e renda. Políticas públicas de ajuda aos mais necessitados, por exemplo, programas sociais que visem ajudar as famílias mais fragilizadas com os problemas econômicos. E também políticas firmes, né, que eles procurem aproveitar o forte de cada região. Então, assim, é importante termos políticas públicas, né, que eles foquem no que cada região tem a oferecer. Por exemplo, se uma área aqui ela é mais forte em turismo, que invista mais nessa área para gerar emprego e renda tal, né? Então, alunos, essas foram algumas causas, consequências e possíveis soluções para ajudar a diminuir a questão dos problemas regionais, as desigualdades regionais no nosso país. Mas não acabou ainda, temos nosso desafio. Vamos lá? O Brasil é um país com uma grande diversidade regional e cultural, porém possui também desigualdades socioeconômicas regionais, causadas por diversos fatores ao longo de sua história. A opção que apresenta uma dessas causas tem a letra A, concentração econômica na região sudeste, B, concentração industrial na região norte, ou C, processo de descentralização populacional rumo à região centro-oeste. Vamos lá. Vamos ao tempo. O tempo acabou. E aí, Daniel? Eu acho que eu acho que eu sei. Eu acho que é a letra A. Será que é a letra A, Daniel? Vamos ver. Opção A, concentração econômica na região sudeste. Isso aí, Daniel. Ei, acertei! Então, pessoal, muito obrigado por assistir mais esta videoaula. Eu e o Daniel vamos ficando por aqui. Daniel, dê o último adeus rapidinho, porque a aula já terminou. Vamos lá, é com você, Daniel. Último tchauzinho rápido. Acertei! Se você não acertou, não fique triste. Continue tentando nas próximas aulas. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais uma aula comigo e com o professor Roberto. Acessem o aplicativo Rio Educa e até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa aula hoje, hein? Tchau, pessoal.